mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês um bonequinho que eu peguei aqui em casa, porque eu precisava treinar um pouco mais de detalhes, essas coisas assim e tal. Aí eu resolvi fazer esse personagem, que é de um jogo que eu gosto muito, que é o Assassin's Creed. Ele também, como tá vindo aí umas novas versões do Assassin's Creed, que é o Valhalla e tal. Aí eu queria fazer alguma coisa sobre o jogo em si, por mais que seja um pouquinho diferente, mas tem a ver. E aí eu resolvi trazer esse boneco. E aí o que acontece? Fiz aí o Altair, né, que é do primeiro jogo, que eu gosto bastante. Não ficou 100% parecido não, mas ficou bacana, gostei bastante do resultado. Gostei de trabalhar com os detalhes. Então é isso aí. Se inscreve aqui no nosso canal se vocês ainda não for inscrito. Deixa o like, comenta aí e compartilha com os amigos. Vamos lá. Bora pro vídeo. Bem, vamos começar. Então, aí eu já comecei já dando a postura do boneco, né? Que no caso aí esse bonequinho tinha uma outra postura diferente e tal. Eu tive que cortar algumas partes, por exemplo, dos braços e tal. Desmembrar o boneco como a gente tem que sempre fazer. Costuma algumas partes não precisar, mas a maioria costuma precisar. E também eu dei uma alongada nele, no corpo dele, ele deu uma leve alongada, porque a cintura dele era muito baixa, tipo assim, ele não tinha um corpo muito alto, ele tinha um corpo mais baixinho. Aí eu dei uma alongadinha, já colocando aí já a cabeça, que eu também aumentei um pouco o tamanho do pescoço, a altura, porque o peitoral dele é um pouco baixo também, e eu precisava aumentar. E aí já tava, dando um jeito de ver como é que ele ia ficar na base e tal. Risquei alguns pontos e tal. E aí a gente já tá colocando a calça. A calça eu coloquei primeiro e depois que eu fiz a parte das botas, né? Que a parte das botas é mais simples e tal. Só que essa parte da calça era um pouco mais complicado. E aí tem que ficar dando curva, fazendo, né? Dando umas rebarbas para poder ficar parecido com calça mesmo, né? Então assim, aí eu fiz direto essas rebarbas. Eu ia fazer minhoquinhas e ia colocando, mas eu acho que ia ficar muito fina e esse tipo de técnica eu acho que não ia ficar muito legal nele ali. Aí eu só fiz isso mesmo. E aí, tá vendo? Pra fazer as calças eu tava sempre deixando o biscuit bem fino, mas bem fino mesmo. Fazendo com que e cortando do jeito que eu acho que ia ficar melhor, que ia ser mais fácil de colocar nele. E depois eu só ia modelando de acordo com o que eu precisava que ficasse. Aí eu já tava colocando aí as botinhas, né? Primeira parte da bota, no caso, e já tava modelando ela, porque ela tem uns detalhezinhos. Esses detalhes são coisas também de boa de fazer, que era só detalhe de corte só, então assim, nem de corte, só de modelagem mesmo normal, então foi tranquilo de fazer. Aí depois, essas partes aí, na verdade, são mais de boa de fazer, depois que pega mesmo, quando tem que fazer o restante da roupa e tal, aí é mais difícil. Essa outra parte aí, eu tô já fazendo a parte dos braços, né? Aí eu fiz, esse braço eu fiz fora e o outro eu fiz junto. Por quê? Porque esse braço aí, precisava de eu colocar o negócio de assassino dele, né? Que é o negócio deles matar. E eu também já tinha cortado os dedos desse boneco, porque os dedos não estavam muito legal. E nessa mão esquerda, ela precisa ter um dedo a menos. Então, eu fiz tudo isso. Aí, no caso, ele já tava fazendo, já terminando o outro braço também. Que eu fiz um braço, depois fiz o outro. E depois que eu colei o outro braço junto. E deixei bastante espaço ali pra roupa do meio que ia ficar, né? E aí eu já vou comentar pra vocês também, se o pessoal que tá aqui no canal e ainda não conhece o meu Instagram, segue lá o Instagram que tá tendo sorteio esse sorteio é referente aos 500 inscritos. E semana que vem já é o sorteio, dia 15, vai dar no dia 15. Então se vocês ainda não entraram para participar lá do sorteio, é um Toy Makeover que você vai poder escolher do jeito que você quiser e eu vou estar fazendo. Então entra lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição e até mesmo no comentário fixo
vou deixar um comentário fixo aí para vocês poderem ir lá no Instagram e tá participando do torneio, do concurso, né, no caso, torneio. Enfim, aí já estamos fazendo a parte da roupa aí, ó, essa parte dessa roupa de baixo, dessa parte de baixo aqui é tipo um saiote, não foi muito complicado. No caso, um pouquinho, porque é meio chato de trabalhar com um biscuit assim, desse jeito. Mas aí depois você espera ele secar um pouquinho e vai e coloca. É só você esticar bem o biscuit, não ao ponto dele rasgar, obviamente, mas ao ponto de você conseguir colocar ele no local lá, deixar ele secando um pouquinho e depois você conseguir colocar na peça. E depois por cima eu já tinha feito a parte da roupa também, já tinha colado os braços, já tinha feito a parte do bracelete ali, mas só que esse bracelete ainda é um pouco maior do que o do outro lado. Os dois braceletes são grandes, mas um é maior que o outro. E inclusive depois quando pinta a pintura, um dos braceletes tem uma luva marrom também. E essa parte aí eu já tava terminando de fazer a de trás também, colocar esse detalhezinho que é tipo um vestido, mas não é um vestido, eu não sei dizer o que é isso aí, mas é a roupa de assassino, é desse jeito, e eu acho maneiríssimo. Aí eu já tava colocando os dedos, de um lado da mão eu já tinha colocado, e esse lado aí eu já tava terminando de colocar os dedos. Esses dedos até que foi de boa de fazer, ultimamente eu tenho feito dedos até tranquilo, depois que eu comecei a pegar umas técnicas nos grupos de Toy Makeover, inclusive eu quero agradecer a todos os grupos, assim, os grupos Família Toy Makeover, o grupo das meninas de Toy Makeover, tem vários grupos maneiríssimos, super indico a galera aí procurar aí, se precisar de ajuda, procurar o pessoal aí. Tem o pessoal no Instagram, Família Toy Makeover no Instagram, é legal demais, você segue lá. Aí temos aí, eu já tinha feito alguns detalhes aí da roupa, tá vendo? Como esse detalhe da cintura, esse cinturão ali, eu fiz com EVA. Algumas coisas eu tenho usado EVA. E o EVA tem me ajudado bastante a fazer alguns detalhes, esse tipo de detalhe. Até porque o EVA você consegue riscar também, fica bem mais simples, mais prático de você fazer algumas coisas. Então assim, eu tenho usado bastante. Aí eu fiz essa pochetinha aí, que ele tem tipo uma pochetinha de lado aí, só que eu fiz ela de biscuit mesmo, porque eu não quis fazer de EVA não, porque eu acho que não ia ficar bacana. Aí fiz só no biscuit mesmo. E depois eu peguei e fiz a parte da espada. Fiz aí a ombreira, que ele tem essa ombreira que é de couro, né? Aí fiz com biscuit também, não quis fazer de EVA porque eu achei que não ia ficar bacana. E ela é uma ombreira mais grossa, mais rígida, então eu preferi fazer no biscuit mesmo. Aí algumas partes aí, essa espada ficou um pouco pequena, até no final também eu não quis fazer outra, até porque é meio que uma preguicinha também, mas mais pra frente qualquer coisa eu pego e faço outra pra ele, mas se bem que esse boneco foi mais algum teste de algumas coisas, porque eu queria testar muito detalhes. Tem muito tempo que eu não faço bonecos com muito detalhe, então eu queria fazer com bastante detalhe mesmo, com bastante coisinha. Então assim, ele e o próximo da semana que vem, que vai ser o Sora de Kingdom Hearts, sim, vai sair semana que vem esse vídeo. Então são os dois que eu mais tive trabalho com detalhes pequenininhos, com pinturas menorzinhas. Então assim, realmente eu fiz pra poder treinar, velho, porque a gente não pode deixar sem treinar. E aí eu já tava fazendo a parte da pintura, que eu passei uma camada de preto. Por que eu passei uma camada de preto e não branco? Porque o preto, ele dá um sombreamento. Então esse sombreamento, ele fica um sombreamento meio que oculto depois que eu passar a tinta por cima. Então assim, vai ficar uma coisa fosca, mas ao mesmo tempo, depois que eu for passando as outras tintas que eu devo fazer, até mesmo inclusive o branco vai ficar bem branco, mas vai ter alguns pontos de sombreamento que vai ser desse próprio preto que já tá ali. Então, por isso que eu quis passar o preto, que eu achei que seria uma técnica interessante para usar nesse tipo de boneco. E aí eu já tinha pintado todas as partes de marrom, e você vê que o marrom fica um marrom diferente,
mais um marrom mais sombrio, mais dark. O vermelho também fica um vermelho mais sombrio. Até o branco, fica um branco legal, mas o branco fica diferente, fica um branco meio cintilante, mas ao mesmo tempo que ele dá uma diferenciada maior, entendeu? Então, sei lá, eu acho que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acredito que não. Eu acredito que isso aí foi uma técnica boa que eu usei. Inclusive esse tipo de técnica eu costumo usar em tela e tal, então eu achei bacana. Aí eu já tava quase terminando de pintar as partes de branco e já tinha pintado aí o tom de pele também nas mãos e no rosto. Tava terminando aí de fazer alguns detalhezinhos, já tinha pintado ali os braços de cinza e tava terminando de pintar a calça, porque essa calça e o braço não é branco como todo mundo acha, ele é meio cinzentado. Então, assim, posso estar enganada? Posso, mas pelo que eu vi, é só se eu for muito daltônica mesmo e vi errado. Mas eu acho que não, acredito eu que esteja certo. Eu queria ter feito alguns detalhezinhos ali que eu ainda tinha esquecido, mas depois eu acabei não fazendo. Só que já eram os detalhes técnicos, que era mais esse aí. Aí o peitoral ali, tinha que terminar de fazer alguns detalhes no peitoral. E algumas partes aí que eu queria pintar mais para dentro, para não ficar aparecendo mesmo. E depois eu só dei alguns acabamentinhos. Essa parte comecei a passar um fosco, um preto, um líquido bem fosco de preto, mas limpando, tirando, não deixando ficar excesso e também não deixando ficar muito preto, para não escurecer muito, porque tipo assim, tem que dar uma envelhecida na peça, porque a roupa deles é uma roupa meia envelhecida e eu queria que ficasse mais ou menos entre envelhecido, mas também entre novo, e aí ficou bacaninha, eu gostei bastante desse resultado. Andei passando aí um branquinho também em algumas partes para dar uma certa iluminação e fui tirando os excessos, que a iluminação eu não precisava passar tanto no branco, mas em algumas outras partes que estava muito escura eu quis passar e foi dando bastante certo, ficou bacana. E aí eu já estava quase terminando ali, aí eu fui passando algumas partes de seco aí, ó, com um pincel seco, mas um pouco mais seco, né? Só que eu tô usando muito esse pincel macio. Eu tenho que parar de usar um pouco esse pincel macio e começar a usar mais o pincel mais duro. Só que mesmo assim, isso aí deu certo também, deu muito bom. Passei de novo um branco um pouquinho para tirar o excesso da parte escura, que estava muito escura. E aí o resultado final ficou assim.